A história política brasileira conta com notáveis homens públicos que fizeram com que o país fosse reconhecido mundialmente como importante nação em desenvolvimento. Juscelino Kubitschek é talvez um dos maiores representantes deste seleto grupo de políticos ilustres e é também uma das maiores vítimas da ditadura militar. O seu exílio, que durou quase 1000 dias, foi um período de dificuldades em que sobreviveu dando palestras em universidades e com a ajuda de amigos. Em junho de 1964, JK, já ciente de que teria seus direitos políticos cassados pelo governo da Revolução, discursa no Senado Federal. Em sua fala, disse considerar o principal alvo do cerceamento da democracia e da liberdade. E como era de seu feitio, expôs suas emoções diante da iminência de seu exílio. Por que então, senhor presidente, é o caso de perguntar-me se me deveria envaidecer de tão grande privilégio, o de ser o alvo principal da luta antidemocrática? Porque me invade neste instante uma tristeza das mais terríveis, porque já passei em toda a minha acidentada vida pública. Essa tristeza nasce, sem dúvida, de que, se por um lado me oferecem uma oportunidade de glória, por outro lado ferem o nosso país, humilhando na minha pessoa a nossa civilização, degradando-nos no conceito das demais nações livres e fazendo da revolução algo que merecerá o repúdio de todos os democratas do mundo. Em 14 de junho de 1964, com seu mandato de senador cassado, Juscelino deixou o Brasil e passou pela Espanha, por Portugal, pela França e pelos Estados Unidos. Pessoas que estiveram com JK durante o exílio relatam que, apesar de sua tristeza em ser o peixe vivo fora da água fria, demonstrava amor e esperança pelo Brasil. A arquiteta Maria Elisa Costa, filha de Lúcio Costa, o homem que projetou Brasília, esteve com JK em Paris e conta como foi essa experiência. Eu morei em Paris durante 4 anos por conta de 64. Meu marido era consultor econômico da Petrobras, também, como Juscelino, teve seus direitos políticos cassados. E uma vez nós jantamos no apartamento dele, Dona Sara, que era perto do Bois de Boulogne, um apartamento simples, discreto, e era muito estranho o Juscelino ali, entende? É como se o peixe vivo estivesse fora d'água. É uma coisa assim, foi uma coisa agradável, simpática e tal. Tinha poucas pessoas, uma coisa muito tranquila, assim, sem maiores. Mas era incompatível, se você quiser, Juscelino ali, né? E uma coisa que eu, já que você é de Brasília, eu faço questão de dizer, uma coisa que eu soube, que me contaram, eu soube porque soube, assim, foi que na época, depois que Juscelino teve direitos políticos passados, ele queria ver Brasília, entende? E não podia, né? Ele estava proibido de ir a Brasília. Então ele foi escondido. Você imagina Juscelino ter que ir escondido, que ele queria andar na Praça dos Três Poderes, entende? Eu acho isso, assim, uma coisa inacreditável, imaginar, né? Você já pensou, o cara faz aquilo tudo e não pode ir. JK veio ao Brasil em 2 ocasiões durante o exílio, mas não conseguia ficar por muitos dias, devido aos interrogatórios a que era submetido pelas autoridades militares. A pesquisadora Bárbara Barros conta como aconteceram essas rápidas visitas. Ele veio 2 vezes para o Brasil. Uma vez foi porque o Israel Pinheiro foi eleito governador de Minas Gerais e o Negrão de Lima, se não me engano, foi do Rio de Janeiro. E ele veio, só que aí eles começaram a interrogar e ele não conseguiu mais ficar e eles voltaram para o exílio. Outra vez foi quando a irmã dele morreu, em 1966, que aí ele conseguiu a permissão para vir ao enterro, mas já a premissa de 7º dia ele não conseguiu ficar e teve que voltar. Ele nunca, nesse período,
dirigiu uma palavra contra o Brasil, nunca falou mal do Brasil. Inclusive, antes de ter o mandato cassado, o último discurso dele tem uma parte que ele pede desculpas aos amigos do estrangeiro, aos países do exterior, por esse ato que estava acontecendo no Brasil, a ditadura e as cassações de mandatos políticos. Em seu escritório em Nova York, Juscelino Kubitschek escrevia suas memórias e recebia pessoas do mundo todo, com um carinho especial pelos brasileiros. Nesta ocasião, em meados de 1966, o economista gaúcho Luiz Antônio Dutra e seu amigo Gilberto Moreira Galvão, que estudavam na cidade, conseguiram agendar um encontro com JK. Luiz Antônio conta como foi essa experiência. Foi um momento de muita emoção, muita alegria encontrar uma pessoa tão ilustre quanto o presidente Kubitschek. Ele nos recebeu de uma forma muito natural, muito espontânea e, como era do seu feitio, muito alegre. Ele, acima de tudo, era um homem alegre. Esta alegria ele não perdeu mesmo enfrentando a adversidade de estar longe do país, em que durante a nossa entrevista com ele pudemos ver que ele muito amava o nosso Brasil. Nos recebeu de uma forma extraordinária, conversou conosco cerca de 50 minutos aproximadamente, uma conversa franca, e quando fizemos menção de nos retirar, para não abusar do seu tempo, ficou muito marcante para nós a lembrança de que ele nos fez um apelo para que não nos retirássemos, que nós permanecêssemos, porque naquele momento ele estava tendo, segundo as suas palavras generosas, um reencontro com o Brasil. Então isso para nós, muito jovens, à época, eu com 23 anos, meu colega com 30, sentimos muito emocionados por esta receptividade dele, e lá ficamos no mínimo mais uns 30 minutos, e ao sairmos ele pediu que deixássemos nosso endereço, porque ele breve estaria recebendo pessoas na sua residência em Nova York, e ele faria questão que nós estivéssemos presentes nesta ocasião. E efetivamente isso se cumpriu, porque fomos surpreendidos por um telefonema na residência onde estávamos morando, em Nova York, na região de Forest Hills, no distrito de Queens, quando recebemos o telefonema com um convite para irmos à casa dele, e lá comparecemos, e era uma ocasião em que estavam muitas pessoas, e ele estava apresentando a essas pessoas todo um documentário sobre a construção de Brasília. E ficava muito nítido o orgulho, a satisfação dele com toda essa obra extraordinária que ele realizou. A construção de Brasília foi a realização de uma utopia, retrato de uma época em que a arte e o poder andavam juntos. Maria Elisa Costa relata que foi a primeira pessoa a ver Brasília como iria ser, quando seu pai, Lúcio Costa, a convidou a ver o projeto. Maria Elisa também esteve com JK na inauguração da cidade e destaca o deslumbramento do momento. Eu estava em Brasília na inauguração, esse foi um momento assim, eu devo ter visto Juscelino, mas a essa altura era no baile, imagine você, né? Quer dizer, a inauguração de Brasília, quer dizer, quando teve, no dia da inauguração, que teve a banda dos Fuzileiros Navais, não me lembro, tocaram o hino nacional na Praça dos Três Poderes, entendeu? Foi a primeira vez que eu ouvi, olha que eu sou de uma época que a gente cantava o hino nacional no colégio, né? E a primeira vez que eu ouvi o hino nacional como a gente ouve a Marseillaise, entendeu? Agora, sabe, foi uma coisa emocionante, né? E depois aquele baile no Palácio do Planalto, né? Você imagina um baile
casou com a minha irmã, né? Quer dizer, aí eu me lembro da roupa, eu fiz um vestido de cetim rosa salmão, vê se pode. Enfim, era uma coisa, isso no fim da obra, né? É uma coisa fantástica, coisa de Brasília. O Brasil ainda não se apropriou do que significa, entendeu? E Brasília tem um poder, a imagem de Brasília é tão poderosa que quando Brasília foi feita, ela era a imagem da esperança, né? Da competência, da liberdade. Eu fui a primeira pessoa que viu como é que Brasília ia ser. E aí eu estava na faculdade, quando chegou o fim do prazo, assim, faltando muito pouco tempo, um dia ele me chamou e disse assim, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E a coisa era Brasília, apenas, entende? Já o desenho todo era digamos, uma minuta do desenho, explicou tudo como é que era. E o que eu te digo da atmosfera, do clima do tempo do Juscelino, é que eu achei tudo aquilo absolutamente... Eu não achei nada de extraordinário, entende? Nem mudar a capital, nem o plano, é outro planeta, é outro... Muito difícil a pessoa imaginar. Quando foi para entregar, fomos eu e a minha irmã, ele entrou com um carro ali no Ministério da Educação, aqui no Rio, parou embaixo, e nós duas carregamos a criança, né? Quer dizer, na véspera de entregar, estava em cima da hora, tinha que colar, foram 5 pranchas. O exílio marcou o presidente JK. Na medida em que tentava estar sempre forte e alegre, por dentro sentia imensa tristeza. O livro JK e a Ditadura, escrito por Carlos Heitor Coni, narra as memórias do exílio de Juscelino e publica diversas cartas em que o presidente expõe seus sentimentos e sua solidão. Meu caro Aloísio, eu disse em vários discursos que não compreendia a expressão pátria como um pedaço de terra, separada de outros pedaços por fronteiras geográficas ou imagináveis. Pátria, para mim, é sobretudo o conjunto de amigos que a gente vai conquistando ao longo de uma vida, no fim da qual eles constituem o maior e mais rico patrimônio. Daí a invenção dos gregos estabelecendo o ostracismo como o maior castigo para os inimigos. Ostracismo, exílio ou o que nome tenha, é a mesma coisa que arrancar uma árvore com todas as raízes e levá-la para um ambiente diferente. É a mesma coisa que matá-la. São essas as sensações que sinto ao me ver arrancando do solo brasileiro e atirado para uma região onde sei que minhas raízes jamais penetrarão. Falta aqui a seiva que as podia alimentar e que só pode jorrar de corações amigos, aos quais estou ligado. E dentro destes está você, meu caro Aloísio. Ainda que fosse o mais temível bandido deste mundo, já teria quitado todas as minhas culpas. Fatigado como vim, tenho que recorrer ao meu minguado estoque de reservas de paciência para ajudar Sara. Interrogo-me frequentemente para saber por que tal temporal desabou sobre nós. Tivesse eu recursos e já o teria instalado aqui, no melhor hotel, com os vencimentos que quisesse para tê-lo ao meu lado. Carta de Juscelino Kubitschek ao Dr. Aloísio Salles, médico e amigo, datada de Nova York, pouco antes do seu segundo Natal no exílio, publicada no livro JK e a Ditadura, página 155. Qualquer pessoa que tenha encontrado com JK não esquece essa marcante lembrança. Luiz Antônio conta que já de volta ao Brasil, cumprimentou de longe o presidente e teve o gesto retribuído. Após o retorno ao Brasil, 1 ano e meio, 2 anos após, tive oportunidades de vê-lo passando por um carro no Rio de Janeiro. Isso talvez fosse ano 69, 68, por aí. E eu vi que o carro dele passou e despretensiosamente eu abanei e gritei o nome dele. Presidente, que prazer em revê-lo. E ele fez com que o carro parasse numa esquina de Ipanema, se não me falha a memória, na rua Montenegro, em Ipanema,
e efusivamente me abanou da janela do carro. Talvez nem tivesse me reconhecido, mas teve esse gesto de carinho com um simples cidadão brasileiro, que era a forma que ele tratava as pessoas, com o mesmo carinho, a mesma consideração e a mesma distinção. Não fosse o golpe de 64 e a morte de JK, o Brasil teria um país bem diferente. Nas palavras de Maria Elisa Costa, o Brasil de Juscelino era contente, confiante e animado, o oposto da ditadura militar. Entretanto, apesar de toda a reviravolta sofrida na época, a filha de Lúcio Costa relata que o governo militar, por interesse na segurança nacional, acabou por consolidar e eternizar a Brasília de JK. E uma coisa é certa, se estivesse vivo, JK moraria em Brasília. Ele era apaixonado por Brasília, ele não tem nada a ver com morar no Rio, ele moraria em Brasília seguramente. Eu acho, assim, não sei, hoje em dia não sei, quer dizer, hoje em dia eu acho que o Brasil seria muito diferente se ele não tivesse morrido, se não tivesse havido 64, entendeu? Eu me lembro aqui, eu moro no final do Leblon, aqui no Rio, e tem um morro chamado Dois Irmãos. E lá no alto do morro Dois Irmãos tinha escrito assim, com tinta branca, assim, JK 65, entende? Aí que vem Jânio Quadros renuncia, aquela loucura, teve o Jango bem intencionado, aquela coisa aí, pronto. Enfim, aí surgiu essa coisa imprevisível, muito, muito diferente, oposta, quer dizer, o Brasil dos militares era o oposto. Agora, justiça seja feita, por coincidência também, aos militares interessava consolidar Brasília, né? Não, era mais seguro ficar longe, tomar conta daquela casa, do que ficar aqui no Rio. Mas alguma coisa valeu terem feito, pelo menos não estragaram, né, o Juscelino, mas consagraram o Juscelino definitivamente. Juscelino Kubitschek morreu em um acidente automobilístico na rodovia Presidente Dutra, no dia 22 de agosto de 1976. Seu enterro foi a primeira manifestação popular espontânea e extraordinária que existiu no tempo da ditadura. O caixão de Juscelino foi retirado do carro de bombeiros e levado até o cemitério, carregado pelo povo de Brasília. Até hoje, seus restos mortais recebem milhares de visitantes e estão guardados no seu memorial, na capital do seu Brasil. Documentário produzido na disciplina de Redação Jornalística 2, ênfase em radiojornalismo, da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter. Produzido e apresentado por Daniela Fragomeni. Locução, Nando Donnell. Supervisão do professor Roberto Vilar Belmonte. Técnica, Vinícius Farias, Tiago Pedruzzi e Failer Aprato.